Olá, famílias! Hoje, dia 12 de dezembro, é comemorado aqui no Brasil o Dia do Plano Nacional de Educação. E como todos sabem, está em tramitação lá no Congresso Nacional o novo Plano Nacional de Educação que vai definir as diretrizes, as metas, as estratégias e os objetivos para a educação nacional de 2024 até 2034. E quero trazer alguns fatos importantes para a compreensão de todos em relação a esse Plano Nacional de Educação. Bem, primeiramente respondendo por que estamos no final de 2025 e o plano que era para ter sido aplicado lá no início de 2024 não foi aplicado ainda. Bem, respondendo, o plano que ainda está em vigência, ele foi implementado, foi aplicado lá no início de 2014 e teria ali a vigência até o final de 2023. Em 2024 já entraria o novo Plano Nacional. Então, lá em 2023 foram feitas conferências municipais, estaduais e nacionais, para a elaboração de um texto juntamente com vários atores da sociedade e também com os atores da educação, secretarias municipais, estaduais e assim por diante, Ministério da Educação, sindicatos, enfim, vários órgãos relacionados à educação e à participação da sociedade. E o texto da CONAI, que foi elaborado e foi enviado para o Congresso Nacional, para que fosse aprovado como lei, aquele texto lá de 2023 estava repleto de absurdos. Um deles, a criminalização do homeschooling. E também fecharia muito ali a questão da liberdade, feriria gravemente a liberdade das escolas confessionais, até mesmo das escolas privadas. Queria também a desmilitarização das escolas, ou seja, nada de escola cívico-militar no Brasil e assim por diante. A ideologia de gênero, como sempre tem essa tentativa de aplicação dessas ideologias nefastas para a educação e assim por diante. Então, no Plano Nacional, naquele texto que foi enviado, houve muitas discussões. Nós fizemos uma ação quando vimos aquele primeiro texto. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi enviar o texto aos assessores de deputados de todos os âmbitos, desde ali estaduais, também federais, e também aos senadores. Uma das senadoras que a gente enviou essa nossa preocupação com aquele texto foi a senadora Dorinha, que é a atual relatora do projeto de lei que está no Senado Federal, que trata do homeschooling, o PL 1338 de 2022. Lá em outubro de 2023, logo após a gente enviar para ela essa nossa preocupação, ela apresentou um projeto de lei que estendia a vigência do atual Plano Nacional de Educação até 2028, para que se tivesse debates, para ali chegar a um consenso em relação a todo o novo texto que se propunha, toda aquela polêmica, todos aqueles pontos polêmicos. A senadora Dorinha, o projeto que ela apresentou para estender a vigência até 2028, foi aprovado, mas com uma alteração de que a vigência ficasse por um ano, até o final de 2025. Estendia-se um ano a mais na vigência do atual Plano Nacional. E é isso que aconteceu, Então, por isso que estamos no final de 2025 já, e ainda estamos com o plano que era para ter finalizado em 2024. Visto isto, é importante que os senhores compreendam que agora está em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei que foi elaborado a partir do texto que saiu da CONAI, foi enviado ao MEC, o MEC ali fez o seu parecer e apresentou ao Congresso Nacional, e agora os deputados fizeram emendas, apresentaram vários requerimentos para emendas, etc. E ali na Câmara dos Deputados teve uma comissão especial para debater exclusivamente na Comissão de Educação, o Plano Nacional de Educação. Agora, dia 10, foi aprovado o texto, o parecer do relator, e agora, esse texto aprovado vai a plenário da Câmara dos Deputados. Então, houve a aprovação do parecer do relator, do deputado que foi relator do texto.
E a questão do homeschooling, de fato, o homeschooling ficou de fora, né? Não está explicitamente citado no Plano Nacional de Educação, mas a gente tinha apresentado, a gente, né, a nosso pedido, vários deputados tinham apresentado ali propostas de emendas para inclusão do homeschooling no Plano Nacional de Educação, principalmente para combater aquela criminalização que era pretendida lá no texto inicial que chegava que tinha chegado na Câmara dos Deputados. Porém, essa criminalização foi desfeita. Os deputados rejeitaram totalmente aquela questão da criminalização do homeschooling, né? Então, e várias outras pautas bem ideológicas também eles conseguiram retirar. O Plano Nacional de Educação é ideal? Não, gente, é um texto bem extenso, né? E como disse, são diretrizes, metas, objetivos, né? E estratégias para o próximo decênio. Nesse caso, todas as propostas que foram apresentadas em favor do homeschooling, né? Uma seria delas que deixaria claro que o homeschooling não configuraria crime de abandono intelectual, por exemplo. Mas nesse tema a gente já tem um outro projeto de lei que também está tramitando, só falta a votação no plenário da Câmara, que é o PL 3262 de 2019. E da mesma forma, mesmo que o homeschooling, né, tivesse esse reconhecimento, que seria um grande passo, um grande avanço, obviamente, mas da mesma forma, para a segurança jurídica das famílias, iríamos precisar trabalhar, né, continuar trabalhando em prol da regulamentação do mérito do homeschooling, que é o PL 1338 de 2022, que já foi aprovado na Câmara e está no Senado Federal. Então, nós, enquanto associações, enquanto a FESC, também em conjunto com a ANED, este ano mesmo tivemos eu estive em 3 oportunidades na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, né? Acompanhei uma audiência, a primeira audiência pública lá no Senado Federal, no mês de março, que está tratando do Plano Nacional já de forma antecipada, né? O Plano Nacional está correndo na Câmara e o Senado já estava executando audiências públicas para ir debatendo os temas. Então, participei, né? Assisti a audiência pública com a presença do Instituto Nacional de Pesquisas, também do MEC, alguns outros demais agentes ali da educação no Brasil. Então, nós estamos, sim, atentos a tudo isso. O Plano Nacional não é ideal, mas em relação ao homeschooling, não criminaliza o homeschooling, manteve-se da forma como está. Nós precisamos ainda continuar trabalhando em prol do PL 1338 de 2022. Então, o fato de nossa ação ter já excluído todos os riscos de uma possível criminalização do homeschooling, isso já foi muito positivo. E o que foi mais positivo ainda foi a repercussão do tema do homeschooling em relação ao Plano Nacional de Educação. Então, houve-se ali acordos entre o próprio relator que os deputados iriam se unir para apoiar a aprovação do homeschooling lá no Senado Federal. O andamento do projeto de lei, que de qualquer forma, tendo PNE ou não, nós enquanto famílias educadoras, o nosso foco principal é o PL 1338 de 2022. Sempre foi o PL 1338 de 2022. Então, quero deixar esses pontos esclarecidos aos senhores, né? Principalmente para que continuemos lutando. Todos os passos que demos neste ano foram muito importantes para essa conquista, de fato, né? De qualquer tentativa de criminalização, de sabotagem contra o homeschooling, nós conseguimos tirar do Plano Nacional de Educação, né? Não temos a inclusão dele ali de forma explícita no Plano Nacional de Educação, mas temos outros projetos de leis que precisariam ter o andamento, repetindo, né? Precisariam ter o andamento tendo ou não o Plano Nacional de Educação. Então, o nosso carro-chefe, né, posso chamar assim, o nosso foco principal, mais uma vez, é o PL 1338 de 2022, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está no Senado Federal desde 2022.
E será muito importante mais esses apoios dos deputados, outros parlamentares que estavam totalmente a par do tema, agora se inteiraram do tema, né, tiveram que se manifestar em relação ao tema, então teremos mais gente para cobrar esse apoio. Então, agradeço a todos aí que acompanharam esse vídeo até aqui, curta, compartilhe e vamos em frente, porque 2026 temos muito trabalho. Deus abençoe as nossas famílias, viva o homeschooling!